Oi, pessoal, hoje é quinta-feira à noite, quinta-feira santa, né? Um dia anterior, quando tudo aconteceu, com Jesus Cristo, na Páscoa. Então foi de quinta-feira para sexta-feira, ou seja, madrugada de quinta-feira, quando tudo aconteceu. Então esta noite, você vai estar ouvindo esse áudio sexta-feira. Então feliz Páscoa para você e sua família. E lembrando, né, o significado real da Páscoa. E nós acabamos de fazer aí a mentoria magística para quem vai fazer o SPIN nessa egrégora de Jesus, Maria, João e o mentor Mustar. Então talvez você não tenha feito, não tem problema. As inscrições estão abertas para o tratamento SPIN em versão quântica vibracional. Só escrever eu quero aí nesse Reels, nossa equipe já manda para você o link e as inscrições online e presencial em Alphaville para o dia 2 de maio já estão abertas. Então, o que aconteceu é muito importante. Nesta madrugada de quinta-feira, ele se reuniu com os 12 apóstolos. Ele sabia, né, que seria a 33ª etapa da saga que ele veio cumprir aqui na Terra, desceu do reino dos céus para cumprir a salvação da humanidade. Na verdade, nos 3 dias que ele ficou crucificado, ele desceu aos umbrais mais profundos e trancafiou a besta, Lúcifer, o demônio, aquele que ainda está trancafiado e ainda tende a captar, derrubar a frequência das pessoas, deprimir as pessoas, fazer as pessoas sofrerem, para assim continuar sugando a energia através dessa frequência baixa. Então daqui em diante, eu quero que você suba a sua frequência. Sempre que você pensar nos problemas antigos, já comece a pensar em resolvê-los, solucioná-los, tirá-los das gavetas do inconsciente, trazer à tona, deixar vir, para que a luz da verdade do reino de Jesus Cristo entre, ilumine, neutralize, dissolva completamente tudo isso que te puxa para trás. Esse é o nosso trabalho e a gente pode ajudar você nesse sentido, assim como as interferências do momento atual da sua vida, os medos, as fobias, as ilusões, as ansiedades crônicas, a desconfiança e o desamparo. Tudo isso são interferências da sua mente, interferências das pessoas, das dores do mundo, dessas guerras e rumores de guerras. Estamos dentro da revelação de Jesus Cristo, tenho certeza absoluta disso. Não sabemos o dia nem a hora, mas todos os sinais, assim como João disse, né, quando ele subiu ao reino dos céus em projeção extracorpórea, na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele tinha já 90 anos, o último apóstolo a morrer, né? Mas ele foi poupado, né, por Jesus Cristo, porque os centuriões romanos do imperador romano tinham como ordem vinda de lá de Roma para sacrificá-lo, né? Tentaram jogar ele num barril de óleo quente, jogaram e ele sobreviveu. Depois trancafiaram ele numa cela, nessa ilha, né, no meio do Mar Egeu, na Grécia. E lá ele conviveu com algumas pessoas, né, cristãos e cristãs que entravam, tinham acesso ali, por incrível que pareça, e um desses cristãos escrevia tudo aquilo que ele via enquanto ele se desdobrava fora do corpo por ordem e por comando de Jesus Cristo, né? E atravessava as dimensões e subia para Jerusalém Celeste. E ali Jesus mostrava tudo o que aconteceria no futuro que nós estamos vivendo hoje, que seria o Apocalipse, né? Apocalipse significa, na verdade, revelação. Em inglês, o livro do Apocalipse é chamado de Revelation, né? O Apocalipse é em grego, a palavra Apocalipse, né? Então, significa revelação, o retorno de Cristo. Então, ali ele descreveu quando ele retornaria,
mas não como um homem pisando sobre a terra. Então a segunda vinda dele é a segunda saga, onde ele vai entrar nos corações das pessoas, como já está entrando, mas vai ter um momento onde ele vai entrar com força total e vai aparecer nos céus, ao meu ver, uma fresta que se abrirá e ficará 1000 anos aberta, como um segundo sol, uma fresta luminosa, que aqueles que não conseguirem ampliar a sua consciência e buscar realmente a luz da verdade, que na tradução humana seria a luz do amor real, essas pessoas não vão conseguir conviver, nem viver, nem reencarnar mais na Terra, né? Então, neste dia, até 2000, não é 2026 anos, eu ia dizer 2026 anos seria o nascimento dele, né? Então, 33 menos 26, acho que daria 1997. Agora na minha cabeça não está funcionando bem na matemática, mas é nessa época que tudo aconteceu, com 33 anos. Então é o arquétipo, né, do grau 33, onde ele primeiro desce, faz o que ele tem que fazer, trancafia essa besta nos umbrais subterrâneos dimensionais inferiores da Terra, e ele retorna em corpo translúcido e reencontra Maria Madalena, e depois convive mais 40 dias com os apóstolos, ensinando tudo o que eles deveriam transmitir e construir como o que nós vivemos hoje, um mundo realmente judaico-cristão, né? Que é a força do bem que segura o planeta na dualidade até hoje. Então, nessa madrugada, depois da Santa Ceia, ele sai da sala onde aconteceu a Santa Ceia, que é bem ali embaixo do templo. Eu já fui ali algumas vezes, do templo de Jerusalém, né? E aí ele sai de madrugada caminhando, mas ele percebe, né, que Judas entregaria ele para os centuriões. Ele sabia que era o ponto final onde tudo aconteceria. E ele vai até o jardim de Getsemane, que é o Jardim das Oliveiras, um outro lugar que sempre que eu vou para Jerusalém faço questão de levar as pessoas até ali para fazer uma conexão. Difícil a pessoa que não chora e que não percebe ali, porque as oliveiras do Jardim de Getsemane ainda são as mesmas, né, da época. E fica bem na entrada, no portão, né, principal, que hoje é fechado, lacrado, né, com pedras. Mas o portão onde os centuriões desceram do templo, e ali eles encontraram Jesus junto com Judas, porque Judas tinha que vir junto com os centuriões no meio da madrugada, escura, né, só com tochas, até porque Jesus ele também modificava a sua face, né, ele tinha a capacidade de se modificar o seu semblante. Era um anjo, né, um anjo rei, imagina a capacidade que ele tinha energética e vibracional. Mas ali Jesus então dá o beijo da morte nele e ele chora sangue, né? E ali os centuriões o levam até a sala de Pôncio Pilatos, né? Dentro já do templo de Jerusalém, onde ficava o templo de Salomão, né? E subterrâneo a Arca da Aliança. E nesta sala, quando ele encontrou Pôncio Pilatos, isso está nos livros apócrifos de Judas, ele descreve ali que neste momento, antes dele se matar, né, se suicidar, né, ele escreveu esse livro, mas ele é apócrifo, não está na Bíblia, né, e foi encontrado lá no Egito. São os apócrifos de Majmahadi, né, ou Majmahadi. Então ali ele conta que Pôncio Pilatos, na verdade, ficou desesperado quando ficou cara a cara, face a face com Jesus. Chorou, ajoelhou e viu que ele era um anjo, né? E não aguentou e começou a chorar. Jesus já com a coroa de espinho já na cabeça.
já se preparando para ser julgado, e depois subia via Crucis até o Santo Sepulcro, e depois do Santo Sepulcro ele seria enterrado no túmulo que na verdade era de José de Arimateia, e a pedido de Maria, José de Arimateia emprestou o túmulo dele, né, da família dele, que era muito rico, para guardar o corpo de Jesus. Então, voltando ali na sala de Pôncio Pilatos disse para Jesus assim: eu não tenho como julgá-lo. Como eu posso julgar um anjo do seu tamanho, né, o Filho de Deus, agora que eu tô vendo como você é e como que eu, um simples mortal, posso fazer isso, te julgar a crucificação. Aí Jesus pegou, abraçou ele e disse: olha nos meus olhos. Aí ele olhou, chorou desesperadamente. Para quem já olhou o olho de um anjo, né? Não de Jesus em si, porque é muito difícil ele aparecer para as pessoas, mas ele aparece, lógico. Imagina o coração desse homem, Pôncio Pilatos. Aí Jesus abraçou, olhou para ele e disse: fique tranquilo, você não vai ficar com esse karma, mas você vai ter que me levar lá na frente e deixa o povo escolher. Esse karma não será seu, mas o seu karma será o seu arquétipo, né? a sua carga, né? Que você vai levar para a eternidade, é aquele que lavou as mãos, né? Então lave suas mãos e me leve até lá e deixe que o povo escolha. Não haverá culpados, né? Aí o povo escolheu ele como que seria crucificado. Então esse é o arquétipo da Páscoa, né? E da Paixão de Cristo. E esses 3 dias maravilhosos, que são de dor, mas na verdade é de amor, né? É o paradoxo espiritual do hermetismo máximo, né? E aí, depois dos 40 dias que ele fica com os apóstolos do Mar da Galileia, em Cafarnaum, aí ele sobe aos céus, né? Em projeção translúcida e se torna luz e volta para o reino dos céus, que, ao meu ver, com quase toda certeza, é a constelação de Órion, né? Então fica essa mensagem para você. Compartilha se você gostou. E essa imagem de Jesus Cristo aí que meu filho fez retrata bem o olhar dele, a energia que ele emana. Cada dia mais ele está na minha vida, na vida da minha família, das pessoas que estão ao meu lado, e as coisas vão melhorando gradualmente, exponencialmente, sem ilusão, mas com convicção e confiança total. Não busquem a vitória, busquem o sucesso. Sucessão significa sucessão de conquistas diárias. Esqueçam a vitória, vencer na vida não é o caminho. O caminho é fazer uma sucessão contínua, constante. Então busquem sempre o sucesso, a sucessão contínua, porque a vitória Jesus já garantiu para a gente. Ela está no pós-vida. Feliz Páscoa. Estamos juntos. Gratidão.